Vamos iniciar o nosso vídeo, nossa live ao vivo. Eu quero já iniciar saudando a todos com a paz do Senhor. Vamos ver se entra algum irmão conosco para nós iniciar a palavra de Deus. Pastor Rinaldo, da Igreja Evangélica Famílias para Cristo, situado em Pato Branco, na rua Dom João VI, 111, no Alvorada, em Pato Branco, no Paraná. Estamos aqui para falar mais um pouquinho da palavra de Deus, mais um momento com o Senhor, mais um momento com a palavra do nosso Deus, né? Contamos com você aí para você ouvir, participar conosco, mas também compartilhar para os seus amigos, né? Sempre uma palavra direcionada para o nosso coração. Este é o intuito, né? Está anunciando, pregando a gloriosa palavra de Deus. Vamos ver se entra alguém. Alguém dá um sinalzinho que entrou. Vamos lá, meus queridos. Eu tenho aqui um texto da Bíblia Sagrada para anunciar a voz. Já está entrando irmãos aqui, né? O primeiro hoje foi o irmão Vilmar Lasta, né? Eita Deus! Deus abençoe. Aí o pastor Elisaldo, que está com nós nessa live ao vivo, né? Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Um abraço também, meus queridos. Que Deus possa vos abençoar poderosamente. Temos esse compromisso de estar anunciando a palavra de Deus. Esse momento que está servindo muito para nós aprendermos, irmãos, né? Aprendermos por aprender a esperar, né? Por ter fé. E também, por que não dizer, aprender na própria palavra de Deus, quando você se detém aí no seu lugar, né? No seu sofá, no seu quarto, não sei aonde, em qualquer lugar da casa, mas você se detém para ouvir a palavra de Deus, uma mensagem da palavra de Deus. Isso você está subjugando o teu próprio corpo e está informando que você tem desejo de participar das coisas boas de Deus. Está entrando aí o irmão Éder Barcarol também, Pai do Senhor, pastor. Tá, glória a Deus, um abraço. Solidade, Rio Grande do Sul, né? O nosso irmão é diácono da Igreja Assembleia de Deus ali, né? Glória a Deus. A Pamela Maggi, oh, glória a Deus, quanto tempo, minha irmã. Oh, Jesus, que alegria em ter você conosco aqui nessa live ao vivo. Quanto tempo, né? Fui pastor da Pamela, Deus abençoe. É uma alegria sempre ter pessoas quando entra aí diferentes, né? Diferente eu estou dizendo no tipo na live, né? Porque eu já estou aí pregando faz tempo, né? Depois de ter que enfrentar essas quarentenas, principalmente. Esses tempos aí que a igreja está fechada, não se pode fazer culto, né? A gente está aí, agora eu estou todo dia trazendo uma pregação dentro desse horário das 8h30, né? Entre as 8h30 para frente aí, né? Eu estou trazendo a palavra de Deus todo dia. Estava anteriormente trazendo a cada 2 dias, né? Mas agora a gente vai ter que estar aí sempre com os irmãos, porque é a hora de então transmitir a palavra de Deus, né? É hora de transmitir a palavra do Senhor por via online, né? Pelas redes sociais, porque é a ferramenta que nós temos agora neste momento, né? E vamos dar glória ao nome do Senhor. Então Deus abençoe todos os nossos queridos irmãos que estão participando, aqueles outros que ainda vão entrar, né? Eu vou citando aí os que vão entrando, mas também pedindo que vocês transmitam essa palavra a outros também, né? Por meio de seu compartilhamento. Quiser entrar lá no nosso canal no YouTube, é Pastor Elinaldo Santos. Pastor Elinaldo Santos.
lá no canal do YouTube, você vai ter essa mensagem de hoje e você vai ter outras tantas que nós temos lá no YouTube, né? Vai ser uma bênção do Senhor. Eu quero ler um trecho da Bíblia Sagrada convosco em Ezequiel, no capítulo 47. Eu quero estar aí convosco, participando, se alimentando da gloriosa palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Quero fazer menção aqui da Pamela, né? Pamela Maggi, né? É o seu nome. Mas também aqui do João, né? Que eu acredito, depois me corrija se eu estiver errado, né? Mas acredito que seja seu esposo, né? Quando eu conheci a Pamela era uma mocinha bem novinha, menina nova, eu não sei, tinha uns 12 a 14 anos por aí, né? Então, provavelmente o João provavelmente deve ser o esposo, né? Deus em Cristo abençoe vocês, né? Deus abençoe a família, o lar, os filhos, se tiver já, né? Enfim, Deus ajude a todos nossos queridos. 47 de Ezequiel, versículo 3, versículo 4, 5 e também terminando aí no versículo 6. Diz a palavra de Deus: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me dava pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se devia passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Amém? Está aí a palavra do Senhor para os vossos corações. Maíria está com nós, paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. É bom ter vocês aí com nós, tá bom? Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Então, meus queridos, nós temos hoje este assunto aqui, para falar um pouquinho, né, participar, né, estar se alimentando da palavra de Deus. É muito importante estarmos buscando isso, né? O mundo está aí fora muito sofrido, é muito apavoramento, né? Eu nunca vi uma coisinha tão pequena fazer tanta gente se incomodar, né? Que esse vírus por aí. E uma coisa que às vezes não está nem perto da gente, mas tem gente correndo com medo, né? Eu concordo com se cuidar, né? Se prevenir, isso aí faz parte, mas eu vejo um sistema de alucinação muito grande, a ponto disso começar a ter nas nossas vidas, até no nosso psicológico, uma demanda muito maior, muito mais forte do que o próprio Deus no nosso coração, né? Os cuidados é obrigatório, é certo ter. Eu estou falando de questões psicológicas dentro disso, né? Você pode perguntar, mas pastor, o senhor está cumprindo as regras da quarentena, se cuidando quando sai, máscara, tudo, né? Tô sim, tô fazendo isso. É o normal para ser feito. Mas eu não tô, mas eu só tô lembrando disso por causa que a gente tá obrigatoriamente parado em algumas atividades, né? Sem poder ter culto, porque quando sai
tem que botar uma máscara na boca, aí a gente lembra disso. Mas se fosse por via do próprio só perigo que tem, né? Que tem o vírus, não porque a gente serve a Deus, né, irmãos? E não podemos deixar essa coisa aí endoidar as pessoas que têm fé em Deus, né? Não precaver, né? Tem que se cuidar, mas só que o mundo sem Deus está nessa loucura. E nós que servimos a Deus, nós temos que ter uma palavra para eles, né? Temos que ter algo para este povo, né? Temos que fazer a diferença, cumprindo, né, obrigações, né, requisitos, leis que tem, decretos, mas entendendo que estamos cumprindo tal coisa por causa de um decreto, por causa de uma lei, mas não por causa de algo assim que estão dizendo que está vindo e vai te matar. Não, o crente não morre assim, não. Aqueles que servem a Deus, eles confiam no Senhor, né? Então, vamos tocar o barco, vamos caprichar e o Deus Todo-Poderoso será glorificado. Está aí o irmão Vilmar Macari, que está com nós aí também. Deus abençoe. No nome de Jesus, evangelista, né? Vereador também do nosso município. Também aqui o irmão Roberto dos Santos, Deus abençoe grandemente. Muitos irmãos aí com nós, para desfrutar um pouco da palavra de Deus. Fique firme no Senhor. Confie em Deus. Confie em Deus, né? Se nós confiarmos nele, ele vai cuidar muito bem de nós. Ele vai estar conosco. Ele vai estar abençoando o seu povo, né? É o que o salmista diz, né? Ele cuidará da tua entrada e da tua saída desde agora e para sempre. Então, devemos manter a nossa fé. Fazer a nossa parte, sim, como cidadão, mas termos a certeza que temos cidadania celestial. Um dia vamos estar indo para lá. O Ezequiel, meus amados, teve aqui uma visão, tá? Tem uma visão aqui, uma visão extraordinária. E Deus lhe revelou, né? Deus lhe levou ele perto de um grande rio, né? Um grande rio, e mostrou-lhes coisas grandiosas, né? Quando ele chegou na beira daquele rio, o Espírito de Deus começou a lhes conduzir. O Espírito de Deus começou a levar ele, porque é assim a vida do crente. A vida do crente, ela não é uma vida, uma vida adequada em Deus, uma vida que agrade Deus, se este não for conduzido por Deus. Eu posso até dizer, eu sou crente, né? Sou cristão, vou à igreja, dou meu dízimo, faço isso e faço aquilo. Ou sou um pastor, ou um presbítero, um evangelista, ou um grande líder. Eu posso ser o que eu quiser ser, ou o que eu acho que seja, ou me nomear alguma coisa. Mas isto não terá valor nenhum se nós não formos guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, qualquer caminho que nós pegar, que não seja guiado pelo Espírito de Deus, nós vamos estar indo à perdição. Nós vamos estar indo ao mato. Estaremos indo perder nosso tempo, perder nossa vida, né? Desfazer de coisas boas. Então, ser guiado pelo Espírito de Deus é algo extraordinário, é algo importante na nossa vida. Deus leva o Ezequiel à beira de um rio, porque ele queria mostrar algumas coisas para Ezequiel. Ele queria ensinar a Ezequiel algumas coisas. Todos os profetas de Deus sempre tiveram visões para que o próprio Deus revelasse a situação do povo do qual eles seriam os profetas, para profetizar, mas também para lhe ensinar coisas grandiosas para eles próprios. Eu poderia fazer menção aqui, o próprio Ezequiel,
está aqui numa experiência particular com Deus. Tem hora que nós teremos que ter a nossa experiência com Deus. Nós temos que ter uma afinidade com o Rei da Glória para que nós tenhamos experiência com Deus. Se nós não tivermos experiência com Deus, nós não teremos experiências a contar, a viver, a servir os outros. O Ezequiel, não nesse capítulo aqui, mas lembra do Vale dos Ossos Secos? Né? O Vale dos Ossos Secos era o quê? Era uma alusão a Israel como estava no pecado, morto, sem vida e sem nada. Deus usando o profeta Ezequiel para quê? Para anunciar a Israel a situação espiritual que eles estavam. Já nesse capítulo 47 que eu estou lendo aqui, eu li para vocês, ele já está com essa visão, mostrando a Ezequiel uma situação para a própria vida dele, para a próprio elevo espiritual dele. São coisas que são tidas como para ajudar o povo e são coisas que são mostradas para nos edificar. Coisas que Deus faz. Jeremias, por exemplo, né? Algo importante para ele, né? Deus mandou lá no capítulo 18, Deus mandou ele ir lá na casa do oleiro, para ele ver como é que o oleiro trabalhava, para ele entender que o próprio Deus tinha poder sobre o povo do qual ele ia profetizar. Entendeu? Então, são várias experiências para o povo de Deus, Deus falando ao profeta e para o povo, e Deus falando ao profeta para ele próprio, para a edificação dele próprio. Nessa circunstância aqui do capítulo 47, a partir aí do versículo 3 que eu li, o que acontece? Acontece que o Ezequiel aqui, ele está tendo uma grande experiência com Deus. Uma grande experiência de como ele deveria andar na presença de Deus. Da dependência que ele teria que ter com o Senhor, o seu Deus. Muitas das vezes a gente pensa em fazer as coisas para Deus, mas às vezes a gente se sente autossuficiente. E isto nunca foi bom. Nunca foi bom e nunca foi leal para aqueles que realmente querem agradar a Deus. Nunca foi leal. Nunca foi bom para aqueles que querem agradar a Deus. Mas Deus se encarrega de fazer o quê? Deus se encarrega de nos ensinar, de nos mostrar a boa saída, o bom caminho. Ele pega aqui, leva o Ezequiel à beira de um rio, né? E dá-lhe uma ordem para ele entrar no rio e fazer o quê? E ele estava, o anjo, né? O Senhor estava com um cordel de medir e mediu, né? E mediu 1000 côvados. 1000 côvados, que segundo alguns historiadores é quase como se fosse 500 metros, né? Alguns dizem que é 45 centímetros um côvado. Então, se fosse para compreender aqui, seria 500 metros ou 400 metros, né? Ele mediu isto e mandou Ezequiel entrar rio adentro. Porque ele queria mostrar para Ezequiel o poder de dominação que ele desejaria ter com o seu servo. Ele queria mostrar para Ezequiel que querer viver para Deus, mas mandando em tudo, sendo o Senhor de tudo, e achando tudo, e se achando tudo, e nunca aderindo às ordens do Deus Todo-Poderoso, isso seria desastroso. Isso não seria bom para aqueles que querem agradar e adorar o Senhor.
E ele mediu 1000 côvados e o Ezequiel entrou rio adentro. Quando ele andou os 400 metros ou os 500 metros, como você queira entender, quando ele andou, ele começa narrando dizendo o quê? Depois, o 1000 côvados me fez passar pelas águas. Aí ele diz assim, ó, águas que me davam pelos tornozelos. Ou seja, ele andou 500 metros, não tinha incômodo nenhum naquelas águas para ele andar. Não tinha nada naquelas águas o suficiente para ele ter preocupação, porque é como se estivesse molhando os pés numa bacia de água com 2 litros d'água. Então seria pouco. Aí aquele homem mede mais 1000 côvados. Né? Aquele homem da visão do Ezequiel. Mede mais 1000 côvados. Aí ele diz que ele passou pelas águas, a água dava pelos joelhos. Ora, esta é a dinâmica advinda de Deus para a vida daqueles que entram no caminho para a salvação. Quando nós viemos lá de fora, meus queridos, antes de aceitar a Jesus de Nazaré, nós viemos com todos os domínios da carne em nós. Ou seja, viemos do mundano, né? Viemos do mundo. Com todos os pecados, né? Com todos os maus costumes. Com todo costume mau, né? Recebemos a palavra, aceitamos Cristo, mas não é que nós vamos saber na hora, né, quando começamos a conhecer Jesus, mergulhar nesse rio, nós não vamos saber de tudo para que possamos deixar tudo de lado. É de pouco a pouco, é gradativamente. O primeiro estágio de Ezequiel nesse assunto aqui, o primeiro estágio, a água, ele nem percebia quase a água. Ou seja, é praticamente eu entender que se eu vinha a Jesus, mas eu ainda praticar algum tipo de pecado, que provavelmente isso acontece na vida de todo mundo, o que acontece? Quase nem sente aquilo, né? Quase nem sente, porque o Espírito de Deus já tem um domínio sobre a pessoa, mas a consciência da pessoa ainda não está totalmente envolvida com Deus. O Ezequiel andou os 1000 côvados, primeiro, a estas águas, estava só no tornozelo dele. Né? Tem pessoas que ainda aceitam Jesus, né? E ainda continuam ainda praticando um bocado de coisa. Continuam, de repente, se estavam nos vícios, né? De repente ainda fuma, quem sabe ainda bebe, ainda não despertou nele a condição de compreender que lá no bailão aonde ele ia não é mais local para ele, ainda não consegue, tem algumas pessoas que não conseguem ainda isto. Fazia negócios ruins, né, maus, mentia, enfim, todas essas coisas. Ainda não percebe. Sabe por que ainda não percebe? Porque isto é o crente que dentro desse rio, ele andou só os primeiros 1000 côvados. Ah, pastor, mas eu estou há muito tempo na igreja. Eu só andei esses 1000 só? Ora, se você estiver envolvido nos pecados do teu tempo antigo, você de repente só andou só esses 1000. De repente você continua como Ezequiel quando entrou nas águas, que só andou 1000 côvados. Não tem outra história, não tem outra saída. Porque se o próprio Espírito de Deus ainda não teve a liberdade legal de lhe exortar a ponto de você atentar para o que ele deseja, é porque a tua mente ainda não foi aberta para isto. Né? As águas, que é o Espírito de Deus na vida do crente, ainda tem pouco domínio, ele só sente as coisas boas de Deus.
Vai na igreja, dá glória a Jesus, sente a presença de Deus. Ei, te diz que Deus está aqui e tudo mais, mas isso ainda não é um mergulho. O Espírito de Deus ainda não tem domínio. É claro que o Espírito de Deus está esperando a pessoa. É claro que o Espírito de Deus vai ajudar a pessoa. Mas ainda não tem esse domínio com a pessoa. Porque a pessoa ainda não está com a sua mente voltada. Ele ainda não aprendeu coisas de Deus. Ele entrou dentro do rio, mas ainda nem se molhou. Isso é o que fala os 1000 metros, né? Os 1000 côvados que Ezequiel andou. No segundo que eu já li para vocês de volta, ora só, as águas já estavam dando nos joelhos. Opa, aí espera um pouco, né? Aí água no joelho, aí já quem está dentro de um rio com água nos joelhos, né? Aí já tem aquela preocupação de estar meio tateando, né? Meio se cuidando. Aonde é que vou pisar, né? Tal. Ainda não está totalmente dominado pelas águas, entenderam? Ainda não está dominado porque ele tem poder de domínio. Ele ainda está se dominando, mas já, né, já olhando, né, aquele crente que vai para a casa de Deus, né, serve a Deus, aceitou Jesus, né, está lutando, né, está gostando, está sentindo as águas balançar ele, né, tô gostando, pastor, tô indo, tô feliz, mas ainda tem muitas rebarbas ainda. Ele só agora tá meio já cuidadoso, né? É aquela moda, né? Aquela moda de ficar com a água no tornozelo, que é o início. O pastor chega na casa do camarada, ele tá tudo ok. Ele recebe o pastor como tá. A água no tornozelo, no joelho, aí já mostra que o camarada, aí quando o pastor chega, ou alguma autoridade espiritual chega, aí ele já se cuida, né? Aí o pastor tá aí e coisa e tal, se tá lá de mau jeito, já vai lá e se arruma, se está sem camisa, vai lá e veste a camisa, se está só andando de calção por aí, já vai lá e bota uma roupa mais decente, né? Já vai lá se cuida, ou seja, ele ainda não está totalmente dominado, mas já tem um bocado de coisa que ele consegue, que o Espírito de Deus já consegue fazer com que ele sinta essa repulsa quanto à forma que está indo. Então é muito importante nós olhar para isso. É muito importante nós saber que distância é que estamos dentro deste rio, porque essa experiência foi para Ezequiel, mas ela serve para nós agora, né? Qual distância que eu estou dentro desse rio? Tá na distância de que estou com água só no tornozelo? Ou com água já nos joelhos? Né? Já está em meia altura. Mas aí aquele homem que estava com aquele cordel de medir, a Bíblia diz aqui que ele mediu mais 1000 côvados. Mediu mais 1000 côvados e fez o Ezequiel passar pela água. O Ezequiel passou pelas águas, sabe a altura que já dava essas águas? Essas águas já davam nos lombos de Ezequiel. Ou seja, as águas já estavam passando da metade do corpo dele. Mas ainda ele sentia os pés dele no chão. Ou seja, ele ainda conseguia ter domínio sobre si. Aí aquele crente que já passou por todos esses dois processos anterior, né? É aquele crente que parece moralmente, parece que ele tem hora que ele até parece ser mais crente do que o outro. Aí é aquele crente que começa a enxergar pecado nos outros, né? E de repente já se sentindo o melhor crente, já se torna aquele crente autocrítico e o crítico, né? Começa a olhar tanto para ele, mas também olha também para os outros. Enfim, é um crente que parece que está
mil maravilha, que está tudo ok e que não precisa de mais nada. Só que não pode esquecer que esse crente, por determinadas atitudes, determinadas coisas que pratica, deve logo compreender que ele ainda está carnal. Ele ainda, por mais avançado que esteja na presença de Deus, mas ele ainda, o Espírito de Deus ainda não os domina totalmente. É aquele crente opinioso, entendeu? Aquele crente que passou pelo primeiro mil côvado, que estava no tornozelo, pelo segundo mil côvado, que estava no joelho, e já está nessa fase. Já está nessa fase aí de águas pelos lombos dele. Mas é aquele crente opinioso, é aquele crente que o que ele aprendeu nessas duas fases anteriores, ele está satisfeito e, e não quer melhorar a vida dele espiritualmente. Porque já cheguei até aqui, pastor, tá bom, o que eu sei já tá bom, o que eu aprendi já tá ok, mas e nunca tenta cumprir as escrituras de prosseguir em conhecer o Senhor. Às vezes a tendência, é regredir em vez de progredir. E Deus quer que nós sempre progrida na presença de Deus. Deus quer que nós saibamos mais. Você está contente e feliz só com o que você sabe, com o que aprendeu? Será que não é um perigo? Será que não é um perigo você pensar que tudo o que você sabe já é o suficiente e não precisa mais de conselho de ninguém? E não precisa mais ouvir a voz do Senhor? E não há necessidade mais de ser exortado pelo pastor por causa que você já é o crente o suficiente? Ora, este crente, ele está com águas pelos seus lombos, mas ele ainda não está dominado total pelo Espírito Santo de Deus. As águas que ele está dentro, ainda ele tem domínio sobre elas. Ele ainda consegue dizer, eu sou crente porque eu sou melhor. Ah, eu estou bem porque por causa do meu braço. Ah, eu consegui isto por causa que eu sou o cara. E eu estou falando de coisas que não são ditas. Eu estou falando de coisas que são sentidas. E esse tipo de comportamento do crente é só Deus que conhece ele. Entenderam, meus amados? Por isso que nós não temos do que se gloriar de nada. Tem crente que se gloria do salário que possui, que ganha. Tem crente que se orgulha da roupa bonita que tem. Tem crente que se orgulha do carro lindo que Jesus deu para ele. Tem crente que se orgulha da casa linda que Deus deu. Tem crente que se orgulha da igreja, a igreja maravilhosa, quatro paredes que ele frequenta. Tem crente que se orgulha do ministério poderoso do qual ele pertence, do meio aonde ele está, daquela igreja fantástica, bela e poderosa, aonde tem centenas e centenas de gente importante, e eu devo me sentir importante, porque no meio dos empresários eu vou me sentir importante para Deus, porque eu não vou cair na realidade que eu sou uma pessoa pobre, comum, simples. Isso é orgulho. E esses crentes, eles estão com águas numa certa altura, o suficiente para eles, se eles não vigiarem, eles caírem nas garras do diabo. Eles caírem em pecado, porque podem ser enganados. A Bíblia ainda diz que enganoso é o coração mais do que qualquer coisa. Quem os conhecerá? Entendeu? Então, muitas das vezes, às vezes as águas lá no tornozelo não é tão incômodo para alguém. Não é tão perigoso. Porque horas eu parece que eu não andei nada. Mas quando eu chego com águas pelos meus lombos, eu mesmo estou sendo juiz de mim mesmo e eu mesmo estou dando a nota 10 para mim. Porque afinal de contas eu já andei muito. Porque afinal de contas eu já tenho 20 anos de fé. Eu tenho 30 anos. Eu já evangelizei pessoas que orgulhosamente eles diziam, amigo, o que você tem de idade eu tenho de fé.
Eu já sei, eu conheço a Bíblia. Né? Eu já li tantas vezes a palavra de Deus. E assim, negando aquele convite que você vai fazer, negando aquela leitura que você poderia compartilhar com ele ali. E as pessoas estão orgulhosos pelo que passaram já. Estão com águas pelos seus lombos. Isso é um perigo, porque pensam que estão dominados pelo Espírito de Deus, mas ainda estão dominados pelo eu. Entenderam? Isto é o perigo. Isto é o arriscado para o crente. Por isso que o Amós disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Por quê? Porque sabia Deus, usando o seu servo, que o início é tudo muito maravilhoso, porque tem desconhecimento nisso e tem euforia para se saber. Mas ele sabia que no meio estava o perigo para todo cristão. Porque no meio, alguém já andou 50% do trajeto. Aviva, por isso que ele pediu aviva. Por que você acha, meus amados, que a igreja brasileira hoje está passando pelas dificuldades que está passando? A igreja evangélica brasileira hoje. Por quê? Porque eles andaram muito tempo na presença de Deus. Mas lá pelas tantas do campeonato, como diz o ditado, lá pelas tantas, eles se acharam as pessoas capazes o suficiente e que já estavam com o pé no reino de Deus, correndo sério risco de afastar-se de Deus por causa que as águas não estavam lá nos calcanhar, não estavam nos joelhos, mas as águas já estavam nos seus lombos, já estava alto. E já sou crente há muitos anos e me orgulho disso. Ora, para nós crentes não precisamos de se orgulhar, não precisamos de glória nenhuma, não precisamos de aplauso nenhum. Por quê, irmãos? Porque se alguém quiser se orgulhar de alguma coisa, orgulhe-se da cruz que tem que carregar. Se alguém quiser glorificar de alguma coisa, glorifique a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Tem mais irmãos entrando, irmã Jusceli e Claudino, e também o irmão Walter Camargo, a Juliana tá aí, meus amados. Muito obrigado por você estar com nós, tá bom? Deus abençoe. Já estamos aí na metade já da mensagem aí. Eu já tenho mais só um tópico do assunto aqui, mas ainda dá para falar mais um pouco, tá bom? Ainda tem um pouco da palavra de Deus para os vossos corações. Então vamos ficar adorando o nome do Senhor, vamos estar na presença de Deus. Então, Águas, capítulo 47, para você que chegar agora, irmãos, de capítulo 47, no versículo 3 até 6 de Ezequiel, tá? Que é o assunto que eu estou falando agora. Né? Então, águas que dava lá nos calcanhar, estava ali aquele servo de Deus entrando rio adentro, mas com todo o domínio do seu corpo e com as dificuldades natural de um pecador. Águas que davam nos joelhos, lutando, batalhando para chegar. Glória a Deus. Irmã Loreni também, Satírio, Deus abençoe. Entenderam, meus amados? Águas que davam onde? Que davam nos lombos. É este ponto que eu estou terminando de falar sobre ele. Este ponto é o mais perigoso para o crente. É aquele crente que já tem os seus anos grandes de fé em Deus. Que já está nesse rio, entrou já 3.000 côvados. Ou seja, ele já está numa altura muito enorme já servindo a Deus. E isto é o perigo. Mas todos vão passar por isso? Ora, eu acredito dentro dessa lógica de pensamento, de crença, eu acredito sim, irmãos.
Eu acredito que isso aqui são as 4 fases do cristão. As 4 fases da vida do cristão. Venha Jesus, entra nesse rio. Pouca água. Sente a água, mas não está envolvido nela ainda. Está gostando, está batalhando. Tem vontade de chegar, estou contente, né? Isso é muito bom. Aí manda mais 1000 côvados, água vai dar lá no torno, já no joelho. Aí já começa já se envolver com coisas de Deus, mas ainda está faltando muita coisa porque não tem o conhecimento. Quando chega no 3000 côvados, aí começa o crente a se bater entre ele e Deus. Porque é uma fase aonde o crente tem a possibilidade de ter um relacionamento franco com Deus. Por quê? Porque faz tempos que ele está na presença de Deus, porque faz tempo que ele conhece as Escrituras e porque faz tempo que ele adora a Jesus e por meio disso ele corre o risco de pensar que esse tempo todo que ele já está na presença de Deus, ele já sabe tudo. É o arriscado agora. Aí o crente precisa ter um relacionamento estreito com Deus, porque Deus vai estar fazendo o que com ele? Vai estar ali exortando, vai estar ali edificando, lhe consolando. Quando ele sair fora, Deus dá-lhe umas puxadas no lombo dele. Quando ele agrada a Deus, o próprio Espírito de Deus faz ele sentir que Deus se alegrou com ele. Quando ele sai fora da direção de Deus, ele começa a perder sono, ele começa a ficar triste na sua alma, ele começa a ter sentimentos de que a vida não está boa e não presta do jeito que está, mas ele tem uma possibilidade maior e tem um lucro maior, porque em toda a caminhada, neste momento, nessa fase, nessa terceira fase, ele sabe a quem recorrer. Enquanto que uma pessoa nova, não saberia como recorrer. Não teria conhecimento para recorrer. Tem todos os perigos nessa altura, mas também tem todo o conhecimento o suficiente para quando sair da vereda, saber voltar para a vereda. Ele sabe que se a vida dele não está boa, ele sabe perguntar para Deus o que está acontecendo. Se a vida dele não está muito legal, ele sabe pedir um conselho a pessoas certas para dar o conselho. Ele enxerga que a vida dele não está muito boa, ele não tem muito sentido, ele começa a entender que se ele não dobrar os joelhos e não fizer uma campanha ferrenha de oração e de jejum, se acertar com Deus nesses que, ele tem essa compreensão de que se ele fizer isso, ele volta a sentir a presença de Deus. Tem essas vantagens. Porque ele sabe que se ele saiu fora do caminho de Deus, ele sabe que ele é um filho pródigo. Se ele voltar para a casa de Deus, vai ser bem recebido. Ele está comendo bolotas de comida de porco lá, que o filho pródigo, na verdade, não comeu, desejou comer, mas ele está numa miséria lá, mas ele sabe que ele está na miséria por causa do quê? Por causa da rebeldia dele. Mas se ele retornar, se ele cair em si e ele desejar retornar, ele sabe que ele vai ser bem recebido e pronto. Ele também sabe que se ele morrer na miséria que está, ele vai para o inferno. Entendeu? Porque ele tem conhecimento de Deus. Ele sabe que ele saiu da direção de Deus, mas o culpado é unicamente ele. Porque nós podemos até às vezes se lamentar, irmãos. Nós podemos às vezes se lamentar. Eu estou nessa situação por causa que alguém botou o pezão na minha frente e eu trupiquei e caí, né? Porque alguém quis ver meu fim. Tem todas essas coisas que acontecem.
Mas o Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Aí ele relaciona ali um bocado de coisas. Nem a morte, né? Uma das coisas que ele citou ali, nem a morte pode separar-nos do amor de Deus que está derramado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entendeu? Então, o homem, a mulher de Deus, a moça, o moço, que está nessa fase do terceiro mil côvados, está na terceira fase das águas, nos seus lombos, ele tem todas essas precauções, ele tem todas essas vantagens que os outros não teve, só que os outros com menos perigo, porque os outros queriam chegar mais adiante. Eu vejo irmãos que estão acompanhando nós aqui, pessoas novas na igreja, né? Eu acho que a irmã Juliana não vai se sentir ruim de eu falar, né, irmã Juliana? Mas a irmã Juliana é uma das que está aqui assistindo nós, né? Que é nova na igreja, mas tem vontade de ir para frente. Tem vontade, está evangelizando. Está ganhando alma para Jesus, está falando do amor de Deus. O tempozinho que tem tá visitando um outro, ajudando o outro. Eu já ganhei pessoas para Jesus aqui no Pato Branco, com esse pouco tempo que a irmã está com nós, que eu fui visitar e eu ganhei pessoas para Jesus que ela me levou lá. Então o crente novo, ele chega, bota os pés na água com o primeiro 1000 metros, 1000 côvado, ele não se alegra só com isto. Ele não vai ficar sossegado em casa só porque aceitou Jesus. Ele vai querer botar Jesus na cabeça de outros. Entenderam? Ele não vai ficar contente só com os 1000 côvados que ele andou dentro do rio, porque os 1000 côvados só molhou os pés dele. Ele tem desejo que molhe o corpo inteiro. Isto é a verdade. Glória a Deus mesmo, irmã. Aleluia. Isto é a verdade. Porque a pessoa quer avançar. Ninguém entra na presença de Deus para ficar nessa vida michuruca, que muitos dos servos de Deus que passaram, que estão nessa terceira fase, e eu vou profetizar para você, irmão, todos os irmãos que estão me acompanhando e todos que vão me ver, dentro dessa mensagem. Eu vou profetizar. Será que você e eu nós não estamos na terceira fase, não? E essa fase é perigosa para o crente. Porque o crente não evangeliza mais, porque o crente não prega mais, porque o crente não fala de Jesus mais, porque o crente já está satisfeito com a salvação que Jesus lhes deu e está tudo muito bom e maravilhoso, e outros que se lixem. Isto é um perigo. Isto é um perigo terrível, grandioso na vida do crente. Você está em que fase? Os irmãos novos aqui estão na fase do primeiro 1000 côvado. Entrou no rio, a água só cobriu só o tornozelo. Ou estão nessa fase aqui de entrou mais 1000 côvado e as águas estão só no joelho. Eles tudo que sabem é sobre joelho, gosta de orar, gosta de estar na igreja, gosta de viver uma vida para Deus. Estão eufóricos, estão gostando das coisas. Não são perfeitos como nós não somos, mas estão lutando para chegar. Que Deus possa despertar a cada um de nós que estamos ouvindo essa mensagem. Tem o Rudinick que entrou aí, Rudinick. Deus abençoe você. Rudinick Lopes. Glória a Deus. Que Deus possa nos ajudar a compreender que estamos na terceira fase e que devemos se aprontar com rapidez. Rapidez para nós entrar na quarta fase, que eu vou entrar agora com vocês. E que devo falar pouco sobre isto. Por quê? A terceira fase é o meio dos anos. É o meio do tempo. Você andou a metade do caminho com Deus. Mas ainda falta a última fase, que é a chegada no céu, que é o estar preparado para a vinda de Cristo. Aí diz a palavra de Deus que aquele homem que tinha o cordel de medir, mediu mais 1000 côvados. E o que é que aconteceu? O Ezequiel entrou
mais 1000 côvados adentro naquele rio. E o que é que aconteceu? Ele diz, porque as águas eram profundas, águas que se devia passar a nado. Louvado seja o Deus vivo para sempre. Glória a Deus. Irmã Rosana Delphi já entrou também, Deus abençoe. Glória a Deus. Entenderam, meus amados? Se prepare, você que já está servindo a Deus. Não fique nessa vida. Essa vida é de muita tranquilidade, de exagero de tranquilidade. Salvo estou e está bom demais. Deus está, deixa eu profetizar para você agora. Deus está medindo na tua vida esses últimos 1000 côvados na tua vida. Deus está medindo na tua vida esses últimos 1000 côvados. E se você dá um jeito de entrar pelas águas nesses 1000 côvados aqui, você vai averiguar que andar com Deus não é ter domínio sobre si. De andar com Deus tem que dar braçadas a nado, porque os pés não têm mais pé. Você não alcança os teus pés no chão mais, porque você está dominado pelo Espírito de Deus. Porque essas águas são profundas e não tem como passar tranquilo nela. Você tem que passar a nado. Louvado seja Deus. Nessa altura, o Espírito de Deus estará cuidando de você. O Espírito de Deus tem todo o domínio sobre você. O Espírito de Deus, ele fala com você, você sente ele. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver aqui. A irmã Juliana está dizendo que a irmã que aceitou Jesus está se sentindo bem feliz. É verdade, eu acredito, irmã. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quando a igreja voltar a funcionar, ela prometeu que iria vir na igreja testemunhar. Essa mulher que a irmã Juliana está falando, sabe o que é que aconteceu com ela? Ela estava num local de louco, ela estava numa colônia. Ela foi levada à força, com camisa de força, com um bocado de gente levando ela, policiais. Ela estava no local dos loucos, mas uma oração feita na casa dela, Deus trabalhou na vida dela onde ela estava. Orando pelo esposo, nós orou. Uma semana depois, ela saiu deste lugar e com uma mensagem que eu preguei, ela escutando lá na casa da irmã Juliana, ela aceitou Jesus, abraçou Jesus e só pode estar feliz. Só que se a irmã Juliana não faz alguma coisa por ela, irmã Juliana, se não faz, ela estaria triste, querendo se matar, dizendo que a morte aparecia para ela e dizia que ela tinha que se matar. Ela vai estar testemunhando quando nós abrir a igreja aqui. Vai estar testemunhando da vida ruim que ela estava levando. E isto tudo é para a glória de Deus. Tem muitos precisando da nossa ajuda. Tem muitos precisando que nós dê um passo a mais. Que nós entre rio adentro para depender de Deus. Que entre rio adentro para deixar Deus agir na nossa vida. Louvado seja Deus para sempre. Muitos precisam desta palavra. Muitos de nós precisamos, irmãos, precisamos se levantar. Nós precisamos compreender que se estamos já um bocado de tempo, já conhecemos a Bíblia Sagrada, já conhecemos a glória de Deus, já estamos na presença de Deus há muito tempo, nós precisamos compreender que tem muitos que precisam de nós, e isto só vai acontecer quando nós der o quarto passo para ser usado nas mãos de Deus, para ver a glória de Deus. Os 4000 côvados que Ezequiel entrou, no
na quarta medida, ele entra e logo compreende que quem quiser estar na presença de Deus, agradar a Deus, viver para Deus, sentir Deus, falar de Deus, ter autoridade de Deus, clamar a Deus e Deus ouvir, tem que compreender uma coisa: tem que entrar mais 1000 côvados dentro do rio para que logo compreenda que ele depende 100% de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Meus amados e queridos irmãos, está aqui essa mensagem de Deus para os seus corações. Eu queria que vocês compartilhassem para outras pessoas. Compartilhe essa mensagem. Mande a outras pessoas. Mande, porque muitas pessoas precisam ouvir estas verdades. Mande. Se você puder implorar para a pessoa escutar, diga: olha, a mensagem ela é 40 minutos, é 1 hora, não importa, você dá uma olhada ali, quanto tempo nós estamos, que eu nem estou vendo aqui, quanto tempo eu já estou pregando, você diz, mas é muito importante. Diga para essa pessoa, manda para ela, manda um recado para ela. Porque essa pessoa precisa se mexer enquanto é tempo, precisa se envolver com Deus, precisa enxergar que não adianta nós ficarmos só com água nos nossos lombos, nós temos que mergulhar totalmente para ter a presença de Deus e para ter a dependência de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus possa vos abençoar poderosamente. Vocês, meus amados que nos assistiram, vocês que estão aí com nós ao vivo e aqueles que ainda vão ouvir por meio da rede social do Facebook, mas também lá no YouTube, que podem entrar lá no YouTube e ver que essa mensagem vai estar lá. Nós vamos mandar essa mensagem para o YouTube, Pastor Elinaldo Santos. Você entra lá e você vai achar, e o nome de Cristo seja glorificado. Esses são os 4 passos para uma vida plena na presença de Deus. Os 4 passos para um crente mergulhar no rio da glória de Deus. Este rio tem saúde, este rio tem prosperidade, este rio tem alegria, este rio tem paz, este rio tem vida e vida com abundância. Este é o rio de Deus chamado Jesus Cristo pelo seu Espírito Santo. Envolva-se, irmão, com Deus. Envolva. Deixe de lado coisas que não agradam. Deixa de lado programas desnecessários. Deixa de lado as mentiras que está vindo via televisão, via internet também. Você viu o quanto é importante a internet? A internet é importante para isso, para ser proliferado a palavra de Deus. A internet presta para isso, para você ajudar alguém, para você ser ajudado. Mas não perca tempo, vá para o joelho, vá para a oração, vá para o jejum, vá para a Bíblia. Quando a igreja estiver aberta, venha para a igreja. Não fique perdendo tempo. Não deixe de ficar na posição que Deus quer que você fique. Venha para a casa de Deus. Venha adorar. Convide outro para vir à casa de Deus. E o nome de Cristo será glorificado na tua vida. Eu quero orar e quero te abençoar nesta noite, no nome de Jesus de Nazaré. Ore comigo e receba a bênção de Deus. Glória ao nome de Jesus. Amado e precioso Jesus de Nazaré, eu quero, Senhor Deus, te agradecer pela vida do teu filho e da tua filha, que hoje conosco neste lugar, na onde eles estão, eu aqui, Senhor Deus,
transmitindo esta palavra, e eles lá no seu lar, no seu lugar adequado para ouvir, se estiveram conosco participando, eu abençoo a vida deles, eu abençoo a família, eu abençoo a casa, eu abençoo tudo que eles têm, para a glória do Deus bendito, santo, poderoso e eterno. Prospera, Senhor Deus, prospera na vida dos teus filhos, abençoa-os, ó Deus, e ajude para que os teus filhos dê o quarto passo que é importante, e vigie muito, Senhor Deus, no segundo passo, no terceiro passo, e consigam, Senhor Deus, muito entrarem pelo primeiro passo, pelo segundo, mas que possam completar esta jornada para a glória de Deus. Usa os teus filhos, abençoa, Senhor Deus, eles. É a minha oração no bendito nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Deus para todo sempre. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Está aí o Carlos Eduardo e Daiane, né, Bela, entraram aí agora. Está terminando a mensagem, meus queridos, mas você volta depois, vê aí na rede social, no Facebook, eu vou mandar lá no YouTube também, tá bom? Aí vocês escutam a mensagem que foi muito poderosa. Os irmãos que estão com nós aí sabem, viram uma mensagem muito poderosa. Vai falar com você e com todos aqueles que você entregar essa mensagem. Então quero agradecer no nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. A irmã Juliana está dizendo aqui, Jesus é o melhor, é o melhor. Sou grata por ele me resgatar do mundo de horror. É verdade, irmã Juliana. Bom é quando Deus nos resgata. E estamos resgatados, estamos abençoados e temos muito mais para fazer para Deus. Então, meus queridos, um forte abraço para vocês. Deus em Cristo abençoe grandemente e amanhã, dentro do horário de 8h30, dentro do horário de 8h30 a 8h40, eu estou iniciando a live, tá bom? Eu vou estar ali abrindo de volta todo dia uma mensagem poderosa para os irmãos. Os irmãos que chegam depois, né, que participam só de um pouco, depois volta a mensagem e vê toda a parte que Deus falou, porque vai continuar falando com muitos servos de Deus esta mensagem desta noite, principalmente essa mensagem dessa noite. Então, meus queridos, que Deus abençoe a vida de todos vocês no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A irmã Nayara Martins também, Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus pela vida de vocês. Dê aí um like, né? Compartilhe e entregue essa mensagem para outros, porque eu tenho certeza que Deus vai levantar muitos na presença dele para fazer a sua obra. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus e fique todos com Deus. Jerusa Rodrigues, né? Jerusa Rodrigues, Deus abençoe, tá bom? Vê a mensagem, né? Estamos no final. Vê a mensagem, Deus tem muita coisa boa para você, tá bom? Um abraço a todos e Deus em Cristo vos abençoe, no nome de Jesus.